A questão 68 é uma questão de identificação de funções orgânicas. Ele conta a molécula do glifosato, que tem esta fórmula molecular aqui. Ele diz que o glifosato ele apresenta 3 grupos funcionais. Ele tem um carboxilato, tem um amino e tem um fosfonato. Aí ele fala que acontece uma degradação e que essa degradação dá origem a esses 2 compostos aqui. Mas o mais importante é isso, é você ver a fórmula molecular dele e que a molécula do glifosato tem que ter um carboxilato, um amino e um fosfonato. Ele dá as alternativas que a gente pode utilizar para descobrir qual é. Uma dessas moléculas aqui vai ser a do glifosato. Vai ser a molécula que tiver aqueles 3 grupamentos. A molécula que tem aqueles 3 grupamentos é esta aqui, a letra B. Por quê? Primeiro, vamos descrever de novo a letra B. Esta aqui é a molécula da letra B. E aí você pode reparar que ela tem 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Tem 1 nitrogênio. Já tem 1, 2, 3, 4, 5 oxigênios e uma molécula de fósforo. Ou seja, isto aqui está batendo com a fórmula molecular. Agora vamos ver os grupamentos. Eu tenho isto aqui, que é um grupo carboxilato. Este aqui é um grupo amino. Este aqui é um grupo fosfonato. Desse modo, a gente tem os 3 grupamentos necessários e está batendo a fórmula molecular. Como este aqui é o único que tem essas 2 coisas, esta aqui é a alternativa correta. A questão 69, ela trata de química inorgânica. É uma questão que fala o seguinte: em Minas, se você tiver uma concentração muito grande de pirita, naturalmente com oxigênio e com a água, isso aqui vai dar grandes volumes de ácido sulfúrico, o que é péssimo para o meio ambiente, porque o ácido sulfúrico é um ácido muito forte. Então, eles chamam de drenagem ácida de Minas. O ácido sulfúrico, se ele se acumular muito, ele pode realmente ser um problema grave. Ele diz qual dos meios aqui a gente poderia, com qual dos meios desses 5 aqui, a gente poderia corrigir essa drenagem ácida. Ou seja, se você tem uma grande concentração de ácido, você precisa de uma substância que tenha característica básica. Dentre esses 5 aqui, o único que tem essa característica é o carbonato de cálcio. Ele em si não é uma base, ele é um sal. Porém, o carbonato de cálcio reage neutralizando o ácido sulfúrico, dando origem ao sulfato de cálcio, a água e o gás carbônico. Então, desse modo, essa substância aqui, que é muito ácida, entrando em contato com o carbonato de cálcio, foi neutralizada. A questão 71 é uma questão sobre estequiometria. Ela fala da varfarina, que é um fármaco que age na agregação plaquetária, e ele vai ser ativo quando estiver numa concentração acima de 1 mg por litro. Porém, se ela estiver em concentrações superiores a 4 mg por litro, ele pode desencadear hemorragias, ou seja, a gente não quer que ele passe 4 mg por litro de concentração de varfarina no plasma. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e são dissolvidas exclusivamente no plasma. E o plasma é 60% do sangue em volume. Em medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na na forma de solução aquosa, em 3 mg por mililitro. O indivíduo adulto tem um volume sanguíneo de 5 litros no total. Ele quer saber qual é a máxima concentração do medicamento na solução que pode ser administrado sem que haja hemorragias. Ou seja, a concentração do plasma não pode ultrapassar 4 mg de varfarina por litro. A resposta correta deste problema é a opção B, 4 ml. Como chegamos a isso?
Repare que ele dá dois valores para a concentração de varfarina. Ele dá a concentração mínima, que é de 1 mg por litro, e a máxima, que é de 4 mg por litro. É esta que a gente vai trabalhar. Só que você pode ver que ele está trabalhando em miligrama por litro. E o medicamento é miligrama por mililitro. Então a gente vai ter que converter isso aí para a mesma unidade. Como a gente faz isso? A regrinha de 3. 3 miligramas de medicamento em uma solução de medicamento. X miligramas de medicamento em 1000 mililitros de solução de medicamento. Ou seja, 3.000 miligramas por litro de medicamento. Esta é a concentração que a gente vai trabalhar. Ele falou também para a gente que 60% do sangue é plasma. Então a gente tem que achar 60% de 5 litros. Dá 3 litros de plasma. Por que a gente tem que saber o volume de plasma? Porque o medicamento ele só se dissolve no plasma. Então se a gente usasse 5 litros no total, estaria errado. Então o nosso volume final de solução vai ser 3 litros de plasma. Para que a gente quer saber esse volume final? Porque a gente vai usar essa formulinha aqui, que é C1V1, C2V2. No caso vai ser concentração de medicamento versus volume de solução de medicamento, igual a concentração do medicamento no plasma vezes o volume de plasma. A gente tem a concentração de varfarina no plasma, a gente tem no medicamento e tem o volume de plasma. Só precisamos do volume de medicamento, ou seja, é só substituir na fórmula isso aqui, prestando muita atenção nas unidades. Esta unidade aqui é miligrama por litro. Esta aqui é miligrama por litro. Só por isso a gente pode usar esta fórmula aqui. Se aqui tivesse em miligrama por mililitro e aqui em miligrama por litro, ia dar errado. Não pode. Só pode usar esta fórmula aqui, C1V1, C2V2, tendo as mesmas unidades de concentração e de volume, senão dá problema. Fazendo essas contas aqui, a gente descobre que o volume é 4 mililitros. Então, o volume de medicamento a ser utilizado é 4 mililitros. A questão 74, ela lida com a produção industrial. Então, ela descreve para a gente aqui o princípio da eletrólise. Então, ele fala da eletrólise da água, é um texto em que ele usa a eletricidade de uma pilha de 1 volt e consegue quebrar um composto químico, uma água tão estável. E ele diz que pergunta para a gente qual desses 5 métodos aqui a gente vai usar a eletrólise. Bom, nesse caso, a gente sabe que o método que vai ser utilizado, que vai utilizar, na verdade, a eletrólise, é a alternativa C, alumínio a partir da bauxita. Como a gente mostra isso? A gente tem conhecimento da produção industrial da bauxita. Ela vai fazer a eletrólise ígnea, ou seja, a bauxita ela contém um minério que é a alumina. Essa alumina contém alumínio. E a dissociação dela vai ocorrer deste modo aqui. E no eletrodo negativo você tem a redução do alumínio metálico, alumínio mais 3, para alumínio metálico. No eletrodo positivo você tem a reação inversa. Você tem a oxidação do oxigênio indo a NOx 0. Você tinha aqui NOx menos 2, foi NOx 0. E o fluxo de elétrons acontecendo. Então, se você soma o eletrodo negativo com o eletrodo positivo, as semi-reações, você tem a reação total, reação global, que é esta aqui. Ou seja, 2 moles de alumina, dando 4 moles de alumínio metálico e 3 de oxigênio.